Deus é contigo. Essa é a palavra que eu quero ministrar sobre o teu coração nesse dia. A gente vai utilizar um conselho de Davi para o seu filho Salomão, para a gente entender que Deus é conosco quando a gente está com Ele. Então, vamos a essa palavra que vai abençoar muito a tua vida como me abençoou. Mas antes eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e lembrar que os nossos vídeos são vídeos para você ouvir enquanto você faz suas coisas. Você não precisa parar tudo para assistir. Assiste se quiser. Se não, é só ouvir que você vai ser grandemente abençoado. Deus abençoe a tua vida e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra, momento de comermos a palavra, nos alimentarmos da palavra do Senhor, que é santa, que é pura e que é a verdade completa. O tema da nossa palavra de hoje é Deus é contigo. Minha irmã, meu irmão, Deus é contigo. A nossa palavra de hoje está baseada no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Esse versículo é um conselho que Davi dá para o seu filho Salomão e que nesse conselho traz muitos conselhos também para as nossas vidas, para a gente compreender, para a gente entender que Deus é conosco e que Deus está conosco em todos os momentos. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, nos diz o seguinte: E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te apavores, pois o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Tem de bom ânimo, meus queridos. Davi, ele começa falando para o seu filho Salomão isso aqui: esforça-te e tem bom ânimo. Só nesse início já guarda uma grande sabedoria para as nossas vidas. Quando Davi fala para Salomão, esforça-te, ele está querendo dizer: Salomão, não faz corpo mole, trabalhe para o Senhor. Não é só ficar sentado e esperando as coisas chegarem, não. Você vai precisar fazer algumas tarefas. A gente vive numa sociedade onde as pessoas são muito acomodadas. Tudo quer que chegue ao seu colo. Tudo quer que seja confortável, completamente confortável, senão não vai. Senão nem sai de casa. Se o banco for um pouquinho desconfortável, se as cadeiras da igreja for um pouquinho desconfortável, já não quer ir. Porque vai passar 1h30, 2 horas ali sentado e vai ser desconfortável e não vai. Meu irmão, minha irmã, esforça-te, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, faça o mínimo de força e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Mas às vezes a gente quer tudo muito fácil, a gente não quer ter esforço. Salomão, para ele conquistar o que ele conquistou, ele precisou fazer algumas obras, trabalhar em muitos momentos. Então não fique achando que você vai receber tudo no seu colo, tudo vai cair prontinho no seu colo. Meu irmão, tem coisas que você vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Lançar a mão no arado e não olhar para trás. Então faça isso. Não fique achando que você vai ser o extremo privilegiado, que tudo vai cair nas tuas mãos. Se tem uma coisa que Deus não gosta, meu querido, é de filhos preguiçosos. Deus não quer te ver um filho preguiçoso que só espera tudo na mão. Só espera a comida dada na boca. Não, Deus não quer isso não. Deus quer que você seja mais ativo. Deus quer que você se esforce e tenha bom ânimo. E fala bem assim, ó: e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não temas, nem te apavores. Em meio ao trabalho vem um cansaço. Lembra disso. Trabalhar cansa também. Mas não tema nem se apavore não, porque é normal. Ah, mas está difícil. Não temas nem te apavores, é normal. As coisas acontecem assim, mas é em meio a tudo isso que Deus vai te abençoar. É em meio a esse cansaço, é em meio a essa luta, é em meio a esse deserto que Deus vai te abençoar. É em meio a isso tudo que Deus vai te honrar. É em meio a isso tudo que Deus vai te trazer lições que são para a tua vida e que serão muito, muito abençoadas. Então, simplesmente esforça-te e tenha bom ânimo. Para de querer ficar achando que, se começou a apertar um pouquinho é porque Deus já se afastou. Não, se acalma. Veja Deus em meio à tempestade.
Ah, mas quando a tempestade vem é chato, é ruim, e molha tudo, e a gente fica todo desconfortável. Mas veja Deus mesmo em meio à tempestade, pois Ele está sempre contigo. E aí Davi fala bem assim, ó, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Olha como Davi trata a Deus, é o meu Deus. Davi, ele passa esse ensinamento para Salomão. Ó Salomão, o meu Deus, não é qualquer Deus não, o Deus é quem eu sirvo, Ele estará contigo. Davi demonstra que ele tinha intimidade com Deus. E aí nessa intimidade, ele segue caminhando com o Senhor. Nessa intimidade, ele segue passando isso para o seu filho. Então, esforça-te, tenha bom ânimo, porque o meu Deus não há de ser contigo. Nosso Deus há de ser conosco em todos os nossos momentos. Nosso Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Então confia tão somente, confia no Senhor. E aí ele fala bem assim, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Isso é para Salomão entender que ele precisa confiar tão somente no Senhor. Confiar no Senhor, porque Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Deus, Ele é sempre conosco, Ele é sempre contigo. Não é porque está num momento de calmaria que Deus não tem te falado nada. Se Ele não tem te falado é porque não precisa dizer nada nesse momento. Não é porque Deus se afastou de você, não, nunca isso. O silêncio de Deus nos diz muito. Nos diz que é para continuar naquilo que Ele mandou fazer. Assim como Noé, ao construir a arca, que foi por muitos e muitos anos. Deus só precisou falar uma vez para Noé, constrói a arca, faz assim, assim, assim. E Noé seguiu naquela palavra. Noé não precisou ficar milhões e milhões de vezes. Deus fala, confirma aqui comigo se é isso mesmo. Se Deus mandou fazer algo, faça. E confia na orientação que Ele te deu. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Às vezes a gente tem essa mania de querer achar que Deus é como homens que nos desamparam, homens que nos deixam na mão, pessoas nos deixam na mão, mas o Senhor não. O Senhor, Ele é sempre conosco. Por mais que Ele esteja em silêncio ao nosso lado, Ele estará ao nosso lado. Então confia tão somente no Senhor, porque Ele não vai nos desamparar. E aí Davi termina o versículo, termina o conselho falando bem assim, ó, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Nesse caso, era para a construção do templo. Mas aí eu te digo hoje que o Senhor Ele não vai te desamparar, não vai te deixar, até que toda a boa obra se conclua na tua vida. Deus, Ele será contigo, até que tudo aquilo que Ele sonhou para você se conclua. Mas e aí, Edu, quando a bênção chegar, o que eu vou fazer? Continua com o Senhor. Continua, porque a vida continua, meu querido. Deus tem mais coisa para você. Deus não tem só uma bênção para você e acabou, meu irmão. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo, minha irmã. Então confia tão somente no Senhor. Confia tão somente no Deus da nossa salvação, pois Ele tem bênçãos incontáveis para as nossas vidas. Ele tem bênção incontável para a tua vida. Então confia tão somente no Senhor, pois Ele é Deus forte e poderoso. Ele é Deus que tem cuidado de você. Ele é Deus que tem te livrado de tantos males, que nunca te desamparou. Então, minha irmã, meu irmão, lembra sempre disso. Deus é contigo. Mas Deus está em silêncio, nunca mais me falou nada, nunca mais me entregou nenhuma palavra. Deus continua contigo. O silêncio de Deus diz muito. Então aprenda tenha a sabedoria de compreender o silêncio de Deus e tudo que Ele está te ensinando nesse momento. Aprenda com o Senhor, compreenda que Deus é contigo, Deus é forte, Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Confia tão somente nesse Deus, pois Ele é contigo, amém? Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça. E para finalizar esse momento e firmar essa palavra em nosso coração, vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, nós te agradecemos e te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem abençoado nossas vidas, ó Deus. O Senhor não tem nos abandonado em momento algum, Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia.
Ô Pai Santo, continua conosco, livra-nos do mal, protege-nos e guarda-nos em Ti, Pai de amor. Ô Pai, abençoa as nossas vidas e fortalece-nos em Ti. Dá-nos sabedoria, Pai, para o nosso coração e mente entender que o Senhor é conosco, Deus, e não precisamos temer nada, pois se o Senhor está conosco, está tudo bem. Obrigado por tudo, Pai Santo. Continua conosco, livra-nos do mal, guarda-nos em Ti, Pai Santo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça cada dia mais e mais e mais.